Olá, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos indo para o nosso 14º programa, aqui na Gazeta Regional, o podcast do Josué Coimbra. E uma coisa que eu acho interessante é que o programa está crescendo cada vez mais. Na semana que vem, por exemplo, nós vamos ter a presença do Marcos Elias. Ele é um mega investidor, gestor de capitais, trabalhou na Bolsa de Nova York e vai estar aqui com a gente. Hoje, eu estou com uma mulher maravilhosa em nosso programa. Ela, inclusive, foi citada pela revista Forbes como uma das 100 mulheres mais importantes do setor agro. Simone Silotti, se apresente. Olá, Josué, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para todos os ouvintes que estão aqui nos prestigiando da Gazeta Regional. E, claro, a sua equipe que está aqui colaborando para essa transmissão. Veja só, não vamos falar de economia hoje, de mercado nem de bolsa, mas vamos falar de um mercado super importante, que é o mercado da horticultura. Vamos falar dos pequenos produtores, vamos falar sobre a produção agrícola, da vocação do nosso município, vamos falar sobre saúde e agroconsciência. Isso é legal. E me fala uma coisa, faz tempo que você está trabalhando nessa área? Quando Nossa, você começou, como foi tudo isso? essa sua pergunta ela é riquíssima, né? Eu estou produtora rural há 10 anos, mas Legal. a minha família é de produtores rurais, né? Meu pai era produtor rural. Aí a gente fica na veia, né? Um pouquinho. Eu imagino que muitos aqui que estão nos prestigiando têm aí algum parente, algum familiar que também veio da agricultura. Sim, sim, sim. Bastante gente deve ter essa origem, né? Até porque o Brasil, ele é um país que tem essa tradição na agricultura, né? A nossa formação básica passa pela agricultura. A gente teve aquela coisa da, entre aspas, a nossa revolução industrial na época do Getúlio, porém, a agricultura continuou forte no Brasil e ainda hoje é uma parte muito forte do nosso mercado, né? Como você Sem enxerga dúvida, isso? sem dúvida, tem um papel importantíssimo na nossa economia, na nossa sociedade, na nossa balança comercial. O Brasil alcançou uma representatividade no agronegócio incrível e que todos nós devemos nos orgulhar. Legal. Temos uma lição de casa bastante grande, sem dúvida. Mas hoje nós vamos falar não do nosso agronegócio, nós vamos falar da nossa agricultura, especialmente a nossa agricultura mogiana. Você me pediu para eu me apresentar, né? Eu Isso. sou aqui do município, do distrito rural de Quatinga, que fica em Mogi das Cruzes. Um pouquinho afastado, nós ficamos a 30 quilômetros do centro de Mogi, sentido Bertioga. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes já pegou a Mogi Bertioga, né? Então nós ficamos mais do lado direito, ali perto de Pindorama, Itaiaçupeba. E nós ficamos a 90 quilômetros da capital paulista. Nós somos uma vila rural cuja a economia é a agricultura. Produzimos aqui na região hortaliças em geral, legumes e shimeji, cogumelo. Uhum. Oi, oi, Simone? Oi. Oi, tá. E aqui em Coatinga nasceu um projeto lindíssimo, lindíssimo, que nós temos muito que nos orgulhar também, que se chama Faça um Bem Incrível. E eu quero poder contar um pouco mais desse projeto para vocês aqui nesse programa, Josué. Que legal. E me fala uma coisa, qual que é o propósito do projeto Faça um Bem Incrível e quais os problemas sociais que ele se propõe a mitigar? Nossa, Josué, é muita coisa bacana que a gente faz por aqui. Olha só, a questão da insegurança alimentar e nutricional. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando por essa triste realidade da fome.
e 120 milhões de brasileiros com alguma privação no seu orçamento para adquirir alimentos. E com isso nós temos também o problema da desnutrição, crítico, né? E nós temos também a obesidade infantil, e isso decorre da má alimentação. Esse é um dos problemas, um dos eixos trabalhados pelo Faço Bem Incrível. Outro eixo super importante é a questão das dificuldades de comercialização dos pequenos produtores. Na verdade, não é correto falar pequeno produtor, e sim produtor de pequena escala, porque ele é um grande produtor, porém com uma propriedade de pequeno porte. E nós enfrentamos inúmeras dificuldades para escoar, muitas vezes, a nossa mercadoria, nosso alface, nosso agrião, nossa rúcula, nossa couve, por vários motivos. Um dos motivos é a definição da rede de supermercado quanto ao padrão da mercadoria. Então, se aquela couve passou do tamanho da embalagem, a rúcula passou do tamanho da embalagem, o pepino saiu torto, a cenoura cresceu demais, a cenoura ficou torta, nós não podemos comercializar, ele não tem valor comercial. E aí, para o produtor, não resta outra alternativa a não ser jogar fora. E aí eu te pergunto, como jogar fora uma mercadoria de excelente padrão de qualidade, que infelizmente, esteticamente, não atende à expectativa do mercado, sabendo que nós temos esse contingente que eu falei há pouco, passando por fome e insegurança alimentar. Não tem como a gente continuar, né, com essa rotina de trabalho. E aí entra o Faço Bem Incrível. A proposta do Faço Bem Incrível é apoiar esses produtores de pequena escala, e sempre que ele tem uma mercadoria que ele não conseguiu escoar, seja por uma questão de padrão, seja como agora, essa semana, por exemplo, essa semana não, né? Desde o mês passado, que nós estamos tendo problema de fornecimento de energia, e aí o produtor fica sem condição de ligar as bombas para irrigar a produção. O ideal é que ele colha o máximo que ele pode imediatamente, mesmo que não atingiu o tamanho ainda da mercadoria, para não perder a sua produção, que precisa ser irrigada de 2 a 3 vezes por dia com esse calorão todo que tem sido feito. Por outros motivos também, às vezes o atravessador paga um preço tão baixo, tão baixo, tão baixo pela mercadoria que não compensa colher. E aí, do que passar o trator, ele fornece essa mercadoria para o projeto, para o Faço Bem Incrível, e nós organizamos uma logística inteligente para fazer com que esses alimentos cheguem fresquinhos às favelas, às ONGs, aos bancos de alimentos, aos Bom Prato, enfim, as instituições que podem nos ajudar a fazer com que esses alimentos cheguem para as famílias em vulnerabilidade. E o projeto tem o propósito de buscar patrocínio para, de alguma forma, a gente tentar mitigar esse prejuízo do produtor de pequena escala, seja ele da agricultura familiar ou seja ele um pequeno produtor. E aí, com este recurso, a gente consegue também desenvolver outras ações de apoio à mulher rural, de apoio ao cooperativismo, de apoio ao treinamento e ao desenvolvimento sustentável aqui da nossa agricultura. E com isso, a gente ajuda o produtor a se manter na sua atividade agrícola, a sua família continuar na atividade agrícola, a manter o seu time de trabalhadores rurais, e com isso evitar um efeito social que se chama êxodo rural. Porque quando o trabalhador rural não tem uma condição de empregabilidade na área rural, não resta a ele outra opção a não ser migrar para São Paulo, ou aí para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, como a gente tem assistido hoje na televisão. Entendi. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Vocês têm um apoio às mulheres dentro do programa de vocês. Como que funciona esse apoio? Esse apoio é lindo. Olha só, nós formamos a nossa cooperativa, que se chama Cooperativa Agrícola de Quatinga e Região.
e encorajamos 5 mulheres produtoras rurais para assumirem os principais cargos de gestão da cooperativa. Essa foi uma das ações para a gente, eu não gosto muito dessa palavra, né, empoderar, mas foi uma das ações que a gente fez para encorajar as mulheres a atuarem mais fortemente na gestão da cooperativa. Entre outras ações, como encontrar alguma forma de levar mais treinamento. Se a gente não consegue trazer o treinamento para cá, a gente dá um jeitinho de receber esse treinamento, seja em São Paulo, na Secretaria da Agricultura, seja participando aí dos inúmeros eventos que nós temos do agro, tão importante para a troca de informações. E esse treinamento, ele passa por gestão, basicamente, ou ele também fala sobre a plantação, sobre o dia a dia do agricultor, ou ele é mais voltado para a gestão? Nas duas pontas, José, nas duas pontas, porque nós precisamos avançar em soluções específicas, técnicas de plantio para aumentar a produtividade, para qualificar a produtividade e para ampliar as ações de sustentabilidade. Há muito que ser feito dentro de uma propriedade rural, também visando a sustentabilidade. E também do ponto de vista de gestão, que passa até mesmo por um aprendizado de Excel, por exemplo, das ferramentas digitais também, e acesso à informação, a melhorar uma documentação, por exemplo. E mais, a gente ainda tem apoio logístico, de que forma que a gente pode juntar as nossas forças e fazer um único esforço logístico para que a gente possa fazer com que essa mercadoria chegue ao menor custo ao consumidor, ao mercado. Essa questão de custo é muito importante, né? Porque quanto mais a gente consegue reduzir o nosso custo, maior acaba sendo a nossa lucratividade por produto vendido, né? Exato, José, você falou de um ponto super importante. Esse conceito que a gente precisa levar para a área rural, porque não dá mais para o produtor trabalhar individualmente. Eu tenho reverberado essa fala, que o produtor que trabalha sozinho, ele está fadado ao insucesso. Sim. Porque os custos logísticos, os custos de comercialização e as dificuldades também de produção, elas só se ampliam. O custo de insumos também tem assim afetado fortemente a nossa atividade agrícola. Então, na medida em que a gente consegue comprar insumos de forma coletiva, nós também conseguimos reduzir o custo de produção. E isso, claro, reverbera para o consumidor final, que vai ter acesso a uma mercadoria de uma forma mais, a um preço, né, mais justo. Entendi. E me fala uma coisa, e há quanto tempo existe o projeto e quais os principais resultados obtidos até o momento? José, nós começamos em março de 2020, estávamos ali com 6 toneladas para jogar fora, sem ter para quem vender, em função ali da quarentena, daquele triste momento da nossa história que foi a pandemia do Covid-19. E de lá para cá, nós já doamos 420 toneladas de frutas, verduras e legumes, beneficiando mais de 400 mil famílias em 17 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo nosso querido litoral paulista, e toda aquela região ali de Campinas, Paulínia, Sumaré, também já foram beneficiadas com as nossas doações. Entendi. E me fala uma coisa, e como que funciona esse processo de doar para a família carente? Estou perguntando porque, de repente, pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo, que esteja passando por uma dificuldade, que precise de alguma coisa. Como que funciona? A pessoa faz um cadastro, você vai até ela? Como que funciona essa coisa? Esse é um ponto muito importante, José, do projeto. Obrigada por perguntar. As famílias que estão em vulnerabilidade, ou caso você conheça algum vizinho que está passando por essa dificuldade, é importante que ele procure o serviço social do município e que se inscreva nas ONGs que tem ali no seu bairro, para que a partir dessa ONG ou do banco de alimentos do seu município, ele possa receber as doações, porque o Faça o Bem Incrível prioriza a doação para o banco de alimentos, para as ONGs.
para os dirigentes de uma favela, seja da CUFA, os líderes comunitários. E estes que, por sua vez, organizam a distribuição para as famílias da sua comunidade, do seu entorno. Então, a família pode procurar o CRAS do município, o banco de alimentos, as ONGs, o líder comunitário, e aí sim a gente entrega para essa liderança, para esta ONG, para este banco de alimentos, para essa cozinha solidária. Ah, entendi. Eu achei interessante também você falar da cozinha solidária, que é uma coisa nova que apareceu, né? E ela busca formar muita gente, ela amplia o conhecimento culinário, ela dá um plus nessa coisa toda, né? Da alimentação. Eu sou apaixonada por esse projeto Cozinha Solidária. Nós temos várias frentes, não só em Mogi, mas como em São Paulo, como Gastromotiva, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E assim, eles dão fornecem, né, uma estrutura para a pessoa aprender a ser um chefe de cozinha, vamos dizer assim, né? E a partir daí produzem as quentinhas, as marmitas, cada um tem um nome, né, o PF, enfim, e distribui ali para as famílias carentes do entorno da cozinha solidária. Sem dúvida, é um trabalho importantíssimo, e eles fazem questão de oferecer uma alimentação fresca e saudável, com legumes, frutas e verduras. Então, realmente é um trabalho muito, muito importante para a sociedade hoje, fundamental, eu diria. Legal. E me fala uma coisa, o Faça um Bem Incrível, ele já recebeu 8 prêmios importantes. Inclusive, vocês foram reconhecidos pela Fundação Schwab e pela Folha de São Paulo. Vocês também foram reconhecidos recentemente pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Me fala um pouquinho sobre esse reconhecimento, como que é tudo isso para vocês? Eu conto sim dos prêmios, mas permita complementar uma fala sobre a pergunta anterior a respeito do papel das cozinhas solidárias. Por favor. José, nós estamos só na capital paulista com quase 50 mil pessoas em situação de indigente, ou seja, pessoas vivendo na rua. E são as cozinhas solidárias e ações do governo, como o Bom Prato, que está suprindo a alimentação dessas pessoas. Então, realmente, o trabalho das cozinhas solidárias é, sim, um trabalho muito, muito importante. E respondendo agora sobre os prêmios, sem dúvida, são prêmios assim que nos honram muito e nos dão força para continuar, né? O primeiro prêmio que nós recebemos foi uma surpresa muito grande, que foi o prêmio Empreendedor Social em Resposta ao Covid-19, que foi emitido pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab. Na sequência, nós recebemos outros prêmios, como, por exemplo, o primeiro lugar no prêmio Fleury Lab de Inovação. Recebemos também o prêmio, agora recente, o prêmio do Conceia de Combate à Fome e Desnutrição. A Forbes me reconheceu uma das 100 mulheres mais influentes do agro, acho que foi em 2021 para 2022, não lembro agora. Agora faço parte também de um importante grupo das 50 mulheres do agro que estão pensando soluções também para essa questão das desigualdades sociais. Recebi o prêmio do ICA, o prêmio internacional, Alma da Ruralidade, que eu fui a primeira brasileira, inclusive, outorgada com esse prêmio, que me honrou muito e que deu visibilidade para o projeto internacional, uma visibilidade internacional, que também reconheceu o projeto. Ao todo, são 8 prêmios, 2 moções de aplausos emitida pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e agora, no mês de dezembro, nós fomos declarados, reconhecidos, né, como utilidade pública. E isso nos honra muito, né? Porque são evidências de que a gente está fazendo um trabalho bem feito, um trabalho importante, um trabalho necessário de combate ao desperdício de alimentos, né? E o nosso foco é o desperdício de alimentos dentro da porteira. Deixa eu passar um dado para você super importante, José.
Eu disse logo no comecinho que nós estamos aí com 33 milhões de brasileiros passando fome. E olha o contrassenso. Se nós combatêssemos o desperdício, seria suficiente para alimentar 8 vezes o contingente de pessoas hoje passando por necessidades alimentares. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos e também 54% das perdas acontecem nos processos iniciais de produção e logística, segundo a FAO. Então, nós temos muito o que fazer. Muito o que fazer, Josué. Me fala uma coisa, e como que acontece esse processo de perder o alimento na produção, no transporte? Como que é isso? Josué, primeiro que nós ainda temos processos muito rústicos. E o produtor, ele recebe muito pouco pelo valor da sua produção. Isso impede que ele faça investimentos importantes, seja no processo de produção, seja na embalagem, seja na caixaria e seja no transporte. Né? A gente ainda vê processos muito rústicos. Ainda, embora proibido, a gente ainda vê caixa de madeira no transporte de frutas, verduras e legumes, que deveriam ser substituídas por caixas plásticas. Né? Nós temos hoje embalagens que acomodam melhor algumas frutas, mas isso tem custo. E Sim. nem sempre o produtor consegue absorver esse investimento para melhor acomodar a sua produção e acaba incorrendo em perdas, tanto dentro da porteira, como também no processo logístico. E para isso nós precisamos pensar em soluções, nós precisamos pensar, a lição de casa é muito grande quando se trata de logística de frutas, verduras e legumes, e quando se trata também de aprimorar o processo de produção dentro da porteira. Entendi. E quando você fala no transporte, tem alguma relação também com a qualidade das estradas, ou estou falando bobagem? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui em São Paulo ainda nós temos estradas melhores. E olha só, mas também temos algumas situações muito críticas, porque às vezes o produtor fica um pouquinho afastado ali da estrada principal, né? É o meu caso, por exemplo. Toda a SP-43, olha que absurdo, a SP-43, que corta vários municípios, ela não é asfaltada, é uma estrada de terra, que liga Quatinga a Suzano, sai ali no bairro de Palmeiras, de péssima qualidade. Eu perdi um caminhão nessa estrada, né? Tamanho, é buraco, é isso, é aquilo, enche, impede, inclusive, que passe a ambulância e outras coisas, por exemplo. Tenho inúmeras reclamações no 0800 do DR. Mas isso aqui nós estamos falando de São Paulo. Mas no interior do Brasil, nós temos ainda estradas muito ruins também. Então, muitas frutas, quando chegam aqui no CEAGESP, já chegam num estado avançado de maturação, né? De modo que ficam poucos dias, né, para o consumidor manter esse alimento dentro da sua geladeira, forçando um consumo quase que imediato, para evitar que se desperdice, né? Uhum. Então, esse é um problema crítico, sim, e que nós precisamos voltar. Mas eu queria voltar um pouco na questão dos prêmios do Faça um Bem Incrível. Então, com essa pegada, vamos dizer assim, ESG, e o que seria ESG? O E é de environment, ambiental. O S é de social. Uhum. E o A é de ambiental, econômico, ESG. E o G é de governança. Sim. Então, nessa pegada ESG, em prol das questões ambientais, em prol das questões sociais, em prol da governança, é que atua o Faça um Bem Incrível. E nós contemplamos vários ODSs. O que são ODSs? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São sugestões de objetivos elencados pela ONU, quando desenhou a Agenda 2030, para que a gente pudesse, a partir do foco nesses objetivos, chegar
no menor índice de desigualdade social em 2030. E é nesse sentido que o Faço Bem Incrível atua. Então, nós temos aqui como pilar central o ODS 2, que é fome zero e agricultura sustentável. Nós entendemos que isso é muito importante, porque somos nós, produtores de pequena escala, principalmente estes que estão no Cinturão Verde, que estão aqui no Alto Tietê, que provê os alimentos frescos e saudáveis de toda a região metropolitana de São Paulo. E aqui nós estamos falando de 26 milhões de habitantes. Equivale, olha só, a população da região metropolitana de São Paulo equivale à população da Austrália, que é o quinto maior país, sexto maior país do mundo. Então, ou seja, nós temos na região metropolitana de São Paulo um adensamento tão grande, e somos nós, produtores aqui do Alto Tietê, dos cinturões verdes, tanto aqui leste como oeste, aquela região de Biúna, Piedade, Taboão, Embu, que provê esses alimentos frescos e saudáveis. Daí a importância da nossa atividade. Então, nós que ficamos nos cinturões verdes, nós que ficamos inseridos na Mata Atlântica, temos um papel importantíssimo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista de governança e produção de alimentos. Você viu? Bacana. Daí a importância da gente pensar em soluções como o Faça Bem Incrível para apoiar esse produtor de pequena escala, essa mulher que é produtora, na sua atividade agrícola, na sucessão familiar e principalmente no cooperativismo, para que, de modo conjunto, a gente possa pensar em redução de custos logísticos, redução de custo de aquisição de insumos e melhor comercialização da nossa mercadoria, da nossa produção. Você tocou num ponto que eu acho importante comentar sobre e falar sobre, que é o cooperativismo. Qual que é a importância do cooperativismo para a agricultura de pequena escala e o Alto Tietê? Ela é fundamental, porque assim, o produtor de pequena escala ele está fadado a um insucesso se ele bater na tecla de continuar exercendo a sua atividade de forma individual. E por meio do cooperativismo, nós conseguimos ter acesso a editais de compras públicas, podemos escoar a nossa mercadoria com mais estabilidade, com mais previsibilidade e com melhor garantia de recebimento também. Nós podemos, como eu disse há pouco, ter uma estrutura melhor de distribuição, uma estrutura melhor de logística, tanto para evitar as perdas no processo, como baratear o custo de logística, que hoje é altíssimo. Por meio do cooperativismo, nós podemos fazer compras conjuntas, visando também reduzir o custo logístico. Por meio do cooperativismo, nós podemos trazer investimentos super importantes para aquela micro-região onde está inserida a cooperativa. Por meio do cooperativismo, a gente pode ter acesso a políticas públicas que está sendo construída pelos governos para justamente fomentar e fortalecer, trazer mais sustentabilidade para a atividade agrícola no meio rural. Então, nós somos os agentes de transformação enquanto produtor rural. Mas a partir do momento em que nós estamos cooperativados, fazendo parte de um time e junto, tomando a decisão e fazendo a gestão daquela cooperativa, nós temos uma probabilidade muito maior de êxito. E esse conceito do cooperativismo, ele é um pouco... tem uns ruídos aqui no Alto Tietê por conta de experiências muito negativas lá atrás. Mas o cooperativismo no estado do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul são fortíssimos. Nós temos uma das 10 maiores cooperativas do mundo estão no estado do Paraná, estão no sul do país, né? E conseguindo acesso, inclusive, a mercados internacionais. Então,
essa experiência do cooperativismo, as dúvidas que eventualmente um produtor tenha em relação a esse assunto, ele precisa se informar melhor, seja no sindicato, seja na Secretaria da Agricultura, seja conversando com quem é cooperativado. E, claro, há divergências? Há divergências, né? Ter uma empresa e um sócio já é difícil. Você imagina você ter 20 sócios, 30 sócios no empreendimento como uma cooperativa. Por outro lado, são 20, 30 pessoas trabalhando em prol do mesmo tema, do mesmo assunto. Então, sim, com certeza, torna tudo mais fácil também, né? Sim. E deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre a importância da cooperativa e das grandes. Se não me falha a memória, existem muitas cooperativas de leite, né, aqui no estado, e fortes, inclusive. Porque eu lembro de já ter comprado leite no supermercado e estava escrito lá que era de alguma cooperativa. Outra questão é quando a gente fala dessa questão do cooperativismo no sul do país. Eu acho que isso seria uma questão mais cultural também, né? Não sei como você enxerga isso. Aqui em São Paulo a gente ainda não tem essa cooperativa, essa cultura de se cooperar, de ser um cooperado, de trabalhar em conjunto com outras pessoas. A gente ainda visualiza a minha empresa, a minha terra. Você acha que estou falando bobagem? É por aí o pensamento? Infelizmente é por aí. A gente tem uma postura mais individualista, né? E aí a gente tende a se cooperar quando a gente já está numa situação muito crítica de gestão ou de desenvolvimento da nossa atividade. O que não é bom, porque a gente tem que vir um pouquinho antes, né? Para que juntos a gente possa se fortalecer. Aqui, para estruturar a nossa cooperativa, nós já estamos com 1 ano e meio, mas foram 9 meses para a gente conseguir tirar o nosso CNPJ. Mais 1 ano e pouco para a gente conseguir tirar um documento que se chama DAP jurídica, que vai dar condição da gente vender para editais de compras públicas. Então, assim, é um processo muito difícil. E é um processo que quase sempre nenhum produtor sabe desenvolver. E a gente vai ter que aprender em conjunto. A gente vai aprender errando, mas a gente vai aprender fazendo. E aos poucos a gente vai ajustando. Então a gente fala muito isso aqui, a gente troca a roda do caminhão com ele em movimento, né? Entendi. E está sempre resolvendo um probleminha de âmbito jurídico, de âmbito contábil, de âmbito burocrático, mas a hora que esse processo, essa engrenagem estiver azeitado, aí está tranquilo da gente continuar trabalhando. Óbvio que tem o período de construção do alicerce, como toda obra, como toda casa. Nesse momento, a nossa cooperativa está nessa fase. Nós ainda estamos estruturando. É óbvio que se você vai abrir um negócio, é diferente de você abrir ele com 5 mil e você abrir ele com 50 mil, com 500 mil. Concorda? Uhum. Sim. Geralmente, quando a gente estrutura uma cooperativa, os produtores que estão nela inseridos já não têm muitos recursos para investir. Então, a gente vai desenvolvendo conforme dá, conforme vai dando para fazer. Entendi. É óbvio que se eu tivesse um recurso lá atrás para investir na cooperativa, hoje nós estaríamos num outro patamar. Mas a gente fez o que pôde, a gente faz o que dá. E vamos reconstruindo e evoluindo de pouquinho, com segurança e com a opinião de todos. Sim. E me fala uma coisa, você já começou a dar uma pincelada, assim, quais são as maiores dificuldades? Eu já entendi que o financeiro é uma delas, e a burocracia também parece que seja outra. Existem outras dificuldades além dessas na montagem? São inúmeras dificuldades. Primeiro porque nós não temos uma pessoa, um profissional especializado que pudesse dar toda a orientação necessária. As informações elas são meio que divididas, sabe? A contabilidade cuida de algumas coisas, o jurídico de outras, o advogado de outra, e aí a gente tem que ficar fazendo esse quebra-cabeça. Mas isso faz parte.
A questão da gestão, ela também é bastante difícil, porque ela é voluntária. Então, depende da dedicação das pessoas que estão ali para fazer a coisa acontecer. Mas tem uma questão que é muito importante, que é a transparência da informação. O quanto a cooperativa está faturando, o que ela tem que pagar, por que ela tem que pagar, quanto que ela emitiu, se o cliente pagou, se o cliente não pagou, qual é o custo fixo, enfim, todas essas questões, elas são importantes, não só da cooperativa, como de qualquer empresa, de qualquer sociedade. Se a gente estivesse falando aqui de um restaurante de churrasquinho, a gente estaria falando disso também. O fato é que hoje você tem ferramentas que dão essa transparência, né? Então, nós conseguimos uma parceria com uma empresa que a gente entendeu e entende como sendo fundamental, que é uma plataforma que se chama Conta Azul, que dá toda a transparência necessária aqui para a nossa gestão. Então, se o cooperado do seu celular quiser saber qual é o saldo que está na conta bancária da cooperativa, se o cliente pagou, quem tem que pagar, para quem pagou, está tudo registrado lá e ele pode ver na palma da mão. Então, a transparência, ela é fundamental, não só para a cooperativa, para todo empreendimento. Sim. Né? E nós conseguimos implementar essa ferramenta aqui de gestão, e eu estou muito feliz. Então, a partir dela, a gente conseguiu dar essa transparência para a nossa gestão. Sabe, você falou uma coisa que me remeteu a, não sei se é uma dificuldade ou não, que é a educação financeira. Como não existe ainda educação financeira no Brasil, na escola, é uma coisa que pouco se fala, e o brasileiro, ele é um cara empreendedor, só que ele não sabe que ele é empreendedor, e muitas vezes ele vai para o empreendedorismo porque ele foi demitido. Então, ele precisa sustentar a família dele amanhã e foi mandado embora hoje. Então, vou vender churrasco, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou virar camelô. E aí ele entra no negócio e não tem noção das dificuldades que ele tem para fazer aquilo, que tem um rito, esse trabalho, né? Não é, você tem que ter contas separadas, a sua conta pessoa física é uma, a jurídica é outra. Eu acho que falta isso ainda no nosso povo. E você é uma prova disso, né? Quando você fala dessa dificuldade das pessoas entenderem como funciona o rito processual, tanto de montagem da cooperativa, que é uma empresa, né? E no dia a dia, né? Paga, recebe, faz isso, faz aquilo. Na verdade, eu concordo muito com você quando você diz que a gente não teve essa educação financeira, né? Eu sinto muita falta disso mesmo. A gente que teve pais muito rigorosos, né, no sentido de administrar ali o recurso da família, a gente meio que tem um senso, vamos dizer assim, de responsabilidade. Mas isso não quer dizer que a gente teve acesso às melhores ferramentas, vamos dizer assim, para fazer justamente essa gestão. Então, e de uma certa forma, de um dia a dia, a gente está sempre preocupado com aquela meia dúzia de conta que ocupa mais a nossa mente, né? Seja o aluguel, seja o plano de saúde, seja uma fatura de cartão de crédito. E no dia a dia a gente esquece daquelas continhas miúdas que são necessárias, que precisam ser pagas e que levam boa parte aí do nosso recurso no ano, né? Umas vêm num período, outras, que nem agora, por exemplo, tem o IPVA, depois tem o IPTU, o gás que você compra a cada 2 meses, o seguro do carro. Então, enfim, essas contas, elas também existem numa cooperativa, né? Então, esse mês eu paguei uma taxa do Cefaz, o mês que vem, em março, eu já tenho outra taxa para pagar da prefeitura. Quer dizer, então, todas essas taxas, que é exatamente as mesmas que a gente tem no nosso CPF, vamos dizer assim, né, na gestão dos nossos próprios recursos, do nosso salário, a gente também tem numa cooperativa. Só que, diferentemente, a gente tem que dar satisfação para as pessoas, né, que fazem parte daquela sociedade. Então, a informação tem que estar muito bem anotada, muito bem registrada, muito bem organizada,
e a informação tem que estar muito, muito clara para todos, né? Aí você diz assim, isso é o conceito, não quer dizer que a gente não falha no dia a dia. Sim. Poxa vida, não passei, não vi. Tem isso, porque como eu disse, a maioria são trabalho voluntário. Então a gente ainda também tem essa dificuldade. Mas como você se referia, o brasileiro, ele é muito empreendedor. E realmente a gente não teve essa educação financeira, mas nós temos hoje excelentes suportes, seja por parte do Sebrae, muitos municípios oferecem hoje, e principalmente na internet. Hoje você tem curso de tudo, de tudo. Grátis. E grátis. Então, usa um pouco desse tempo no ônibus, no ir, no vir, enquanto eu faço muito curso na internet, então estou lá lavando roupa, estou ouvindo uma aula de alguma coisa, né? Então, eu já tenho até a minha listinha de coisas assim que eu faço. Vou para a academia, eu vou a pé, então no meio do caminho eu já escuto uma aula também. Então, a gente tem que aproveitar, porque tem muita coisa boa na internet, cabe a nós peneirar e aproveitar para a nossa necessidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para a gente aprimorar a nossa forma de trabalhar. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Sim, concordo. Infelizmente é isso, né? A gente não teve esse aprendizado lá atrás, então hoje é o que você falou, precisa trocar o pneu do caminhão com ele andando. Exato. Eu queria falar de um tema aqui que eu particularmente acho muito importante, e você pode me ajudar nessa construção, que é a qualidade da nossa alimentação. Então, hoje a gente relaxou. A gente relaxou muito, Josué, muito com a nossa alimentação. Como assim? A gente, no sentido de estar adquirindo muito delivery, muita comida pronta, muita comida enlatada, muita comida industrializada. E isso reverbera na nossa saúde. Então, hoje a população ela está vivendo. Nós estamos com índices altíssimos de obesidade, nós estamos com uma população hoje, o Brasil é um dos países que mais consome ansiolíticos, como o Rivotril, para depressão, para ansiedade, para nervosismo, diabetes, colesterol, triglicerídeos, né, na verdade. Então, isso tudo é em função do fato da gente ter se distanciado de uma alimentação fresca, de uma alimentação saudável. Então, eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse bate-papo e dizer para a população, para todos nós, para repensar a nossa alimentação e colocar mais alimentos frescos e saudáveis. Dá trabalho? Você não precisa lavar salada todo dia. Já vai na feira no domingo, já compra a salada da semana, já naquele dia mesmo bota um samba lá, ou um curso, como eu acabei de falar agora, e já lava a salada da semana toda, já deixa no saquinho, já faz a sua marmita complementar com uma saladinha, para que a gente possa não só contribuir para a atividade econômica da agricultura de pequena escala dos cinturões verdes, como eu disse há pouco, como também contribuir para a nossa própria saúde e orçamento. Porque às vezes você pede uma pizza, eu não sei aí na sua região quanto é uma pizza, mas geralmente você vai pagar 40, 50, 60 reais para uma pizza. E você pode fazer com esse mesmo recurso, uma fartura de compra de frutas, verduras e legumes, quase que por uma semana inteira. Então, a gente precisa aprender a olhar melhor para onde vai o nosso dinheiro com a alimentação e também olhar melhor para a qualidade da nossa alimentação. E como que a gente faz, dentro disso que você está falando, como que a gente consegue já criar esse hábito nos nossos filhos pequenos? Porque tem aquela propaganda, né, do fast food, vem na loja tal que você ganha um brinquedo, come isso, come aquilo, e é o que você falou, é só bobagem. Como que a gente consegue criar as crianças hoje já nessa visão? Olha, vamos comer uma saladinha, vamos comer isso, vamos comer aquilo, vamos buscar algo saudável.
olha que interessante isso, né? Porque as crianças na escola, elas estão sendo orientadas para uma alimentação mais saudável. Principalmente agora que voltou o PA e o PNAE, que são programas do governo destinados a adquirir alimentos frescos e saudáveis da agricultura familiar para prover a alimentação nas escolas. Mas nós pais, e eu aqui eu entendo, porque a nossa rotina ela é muito agitada, é muita coisa para fazer, a gente às vezes não fica com tempo de preparar a nossa refeição. Mas você pode comprar uma abóbora cabotiã e cozinhar ela, toda ela no domingo ali, numa panela de pressão, e deixar ela pronta na geladeira, só para temperar ali na hora de consumir. E como trazer os filhos para essa dinâmica? Poxa, coloca os filhos para lavar uma alface, para descascar uma batata, se ele já tiver idade para isso, claro, né? Cortar um pepino, brincar de preparar esses alimentos, de temperar a salada, sortear quem vai fazer a salada ali naquele dia, na hora. Então, pedir para buscar uma receita engraçada de uma salada, enfim, ser lúdico, tem que ser lúdico, tem que criar esse clima para a gente voltar a consumir frutas, verduras e legumes. E toda a qualidade da nossa alimentação, ela começa no supermercado, porque se você não comprar e não colocar dentro do armário, você não vai consumir. Então, eu vou ser muito clara com você. Na minha casa, eu não compro refrigerante. Você vai falar, você não bebe refrigerante? Eu bebo. Quando eu vou, às vezes, numa festinha, quando eu vou, que eu estou na rua, eu bebo. Mas na minha casa, ter refrigerante no dia, não tem. Entende? Uhum. Não quer dizer que eu não consuma. Volto a repetir. Sim. Entende? Eu não compro sorvetes para minha casa. Não quer dizer que eu não tomo sorvete na rua. Mas isso eu vou tomar um sorvete uma vez, 2 vezes lá por mês. Entende? Que não são hábitos saudáveis. Não vou pedir uma pizza 3 vezes por semana. Entende? Começa a planejar isso junto com a sua família. E colocar seus filhos, inclusive, para escolher os alimentos, seja na feira, seja no supermercado. E começar a criar essa rotina, que é uma rotina de bem-querer, é uma rotina de bem-estar, é uma rotina desestressante, inclusive, apesar de não se ter muito tempo para preparar, para fazer. Eu compreendo isso. Mas vai economizar gás, e vai ser um momento de muita alegria para a família estar ali naquele momento de construir a sua salada. Sabe, você falou de trazer o filho para a rotina. Eu lembro que quando a gente era mais novo, chegava no domingo, eu não sei o nome daquilo, mas a minha mãe, ela comprava abóbora, que você falou, comprava diversos vegetais, diversas coisas, e aí nós íamos cortando, temperando, colocava azeite, um monte de coisa, colocava numa forma, e colocava no forno para assar. E era uma atividade legal, porque você estava ali com a sua mãe, estava cozinhando, estava fazendo, então assim, um lava a louça, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e fica um momento gostoso, e lá na frente, uma lembrança gostosa que você vai ter com os seus pais também, né? Além da educação alimentar. Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro muito eu picando as coisas, criando com meus filhos, brincando. E olha que curioso, né? Meus filhos, quando eram pequenos, que a gente ia para o supermercado, numa fase em que eu morei na cidade, eu dava atribuição para eles de comprarem as frutas, verduras e legumes. E ali eu já ensinava um monte de coisa, de matemática, de cálculo, de peso, e ali brincando, entretenimento, ria, dava risada, e assim a vida seguia. Então, assim, a gente poderia estar falando de inúmeras coisas, né? Olha que legal que o nosso assunto foi para essa coisa mais cotidiana, mais familiar, mais doméstica, mais relax, numa segunda-feira, né? Porque é isso que está faltando. Então, assim, planeja preparar a refeição do sábado à noite. Não precisa ser pizza. Entende? Faz uma abóbora com carne seca, por exemplo, né? E tudo isso que você falou, de preparar esses legumes, achar uma receita gostosa, planejar essa receita,
fazer o cálculo do quanto você vai custar essa receita para você preparar ela em casa, compara com o preço da pizza, quanto que sobra, né? Essas coisas são importantes, porque isso, no bojo dessa dinâmica, tem o bem-estar, tem o bem-querer, tem alimentação saudável, tem educação financeira, tem a coisa de economizar sem ser ranzinza, né? Sem ficar com aquele sentimento de que eu não estou podendo comer a coisa que eu queria, né? De fazer o suco, de fazer o sacolé na sua própria casa, e brincar e fazer. Então, assim, essas coisas a gente não pode. Não, elas não são banais, elas são importantes. Sim. Essa convivência, esse momento de estar junto, de estar preparando junto, de dar espaço para o seu filho fazer e sentir a autoestima dele, preparando um prato, preparando uma refeição para a família, dividir, hoje é você quem vai, o adolescente, enfim, é meio isso. Não querendo falar de mim, mas já falando de mim, desde os 15 anos, eu ensino meu filho a cozinhar. E ele se tornou um expert assim na cozinha. Ele cozinha muito bem, espetacularmente bem. E foi dentro desse conceito de estar junto, de fazer as coisas juntos, de economizar no momento que foi um momento difícil das nossas vidas, e que a gente ia lá e inventava uma vaca atolada, inventava pratos justamente para economizar. E me fala uma coisa, mudando um pouquinho, quais os projetos do bem-estar daqui para frente, que vocês estão trabalhando? Fala um pouco de futuro. A gente está com uma agenda bem bacana agora de fortalecimento da nossa cooperativa, passando aí por uns processos de melhor estruturação burocrática. Fizemos algumas ações muito importantes pensando também no nosso planejamento estratégico, e o Faça um Bem Incrível para esse ano pretende alcançar mais patrocínios para que a gente possa envolver mais produtores no Faça um Bem Incrível, apoiando mais produtores, apoiando mais mulheres. Nós estamos aí, eu ainda não posso contar, mas com uma ação muito bacana sendo construída. Estamos levando, compartilhando, na verdade, as ações do Faça um Bem Incrível para o Ministério da Agricultura. Vamos também, em breve, também volto aqui para contar, nós vamos apresentar o Faça um Bem Incrível num país do Caribe. Estou muito feliz com esse convite, estamos ainda costurando essas ações, mas o que é importante as pessoas entenderem é que nós temos muita capacidade de empreender, e a gente precisa fazer com o que a gente tem, aonde a gente está, com os recursos que a gente tem para fazer. Nós não podemos ficar telespectador, vamos dizer assim, e absorver as coisas que estão descendo o quadrado, como se a gente não pudesse fazer nada, né? Então, nós estamos, sim, trabalhando fortemente em prol do combate ao desperdício de alimentos dentro da porteira, em combate à fome e à desnutrição, em apoio à mulher rural, trazendo o desenvolvimento rural, fortalecendo os produtores e a nossa atividade agrícola, contando para as pessoas que não dá para admitir que o fato do produtor não ter conseguido escoar, que é aceitável ele passar um trator em cima da produção, porque ali a gente não está perdendo só uma semente, a gente está perdendo nutrientes, a gente está perdendo insumos, a gente está perdendo adubo, mão de obra, a gente está perdendo água, recursos humanos e, principalmente, a fé do produtor em continuar a atividade agrícola. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. A especulação imobiliária, ela tem sido fortíssima, o produtor está sendo seduzido a vender a sua propriedade porque às vezes não compensa para ele continuar, os filhos não querem continuar, preferem trabalhar na cidade. Então, e com isso, a gente acaba comprometendo significativamente a produção de alimentos tão importantes para todos nós. Então, sem dúvida, o Faça um Bem Incrível é um projeto que precisa se fortalecer cada vez mais.
E eu agradeço imensamente a Gazeta Regional por esse espaço para falar da simplicidade do nosso trabalho e o quão bem a gente tem feito e o quanto a gente tem sido reconhecido pelo que a gente tem feito, de uma forma simples, de uma forma determinada, resiliente. Nós conseguimos construir um projeto estruturante, um projeto concreto, um projeto interativo de combate às desigualdades sociais aqui no nosso entorno. E é isso que é importante. Nós não podemos depender somente dos nossos governantes que façam por nós. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer aquilo que está no nosso alcance. E mudar aquilo que não está bom. Seja para a nossa saúde, a saúde da nossa família ou a saúde da nossa comunidade, do nosso bairro. Foi sobre isso que nós conversamos aqui. Sobre fazer, sobre melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso desempenho, ser determinado, ter disciplina e fazer aquilo que a gente pode a partir daquilo que a gente tem, investindo na educação, na consciência dos nossos atos. Sim, nós também ficamos muito honrados e felizes por estar contando com a sua participação aqui no nosso programa, iniciando, né, a semana contigo, nessa energia super positiva, trazendo esse ensinamento sobre o cooperativismo, sobre a solidariedade, sobre como ajudar o próximo, ampliando também essa visão sobre empreendedorismo, que eu acho que isso é muito importante e muito forte. A gente precisa fomentar atividades como a que você trabalha hoje, para que amanhã o Brasil seja um país melhor do que ele é hoje. Porque, como você bem disse, não adianta ficarmos esperando do governo ou de alguém fazer algo. Nós que estamos enxergando algo de errado, algo que possamos melhorar, temos a função e a obrigação de ir lá levantar aquela bandeira e levar aquilo adiante. Que, inclusive, é uma das propostas desse meu programa, que é o quê? É trazer pessoas como você para falar a sua experiência para as pessoas, para motivar as outras pessoas, porque muitas vezes queremos fazer algo, mas por que não fazemos? Porque não temos referências, porque não conhecemos aquilo. Então, quando vem pessoas iguais a você, que fala, você pode, eu estou aqui, conte comigo, vamos junto, ou não posso estar contigo, mas vai que eu te apoio, isso abre um mar na vida das pessoas. Elas começam a ver coisas que elas não viam anteriormente, e dali você desperta inúmeros titãs. Sem dúvida. E eu quero deixar o meu abraço imenso para todos os produtores que apostaram e que confiaram no Faça um Bem Incrível, e que hoje se tornou um projeto que os brasileiros precisam se orgulhar, que hoje já está se tornando referência. E ó, não comentei, inclusive a TV chinesa veio pessoalmente aqui conhecer o nosso trabalho para ser exibido lá na China, de como que nós fazíamos o combate ao desperdício dentro da porteira. Olha como é sério o que a gente faz. E nós não tínhamos nenhum momento essa expectativa ou imaginado que um dia receberíamos os prêmios que nós recebemos. Nós não tínhamos essa intenção, não estava isso no nosso radar. O nosso radar era impedir que alimentos fossem destruídos dentro da porteira e contribuir para o combate à fome, para o combate à desnutrição. E eu quero terminar com uma mensagem, se você me permite. Cuide da sua saúde. Desembrulhe menos, desenlate menos, se é que existe essa palavra, e descasque mais. Não terceirize a sua saúde. Escolha melhor os alimentos que você consome, e dessa forma você vai estar apoiando projetos e produtores rurais e projetos socioambientais, sobretudo aqui no nosso Cinturão Verde de São Paulo. Parabéns, Mogi, parabéns, Cinturão Verde, parabéns, produtores rurais, e muito obrigada, Josué, por essa oportunidade, por esse espaço de fala. Um abraço enorme para cada um dos seus ouvintes. Muito obrigada à Gazeta Regional, à equipe que está aqui por trás, cuidando de que esse programa vá ao ar, e eu espero realmente que eu tenha atingido aí o coração de algumas pessoas, no sentido de empreender,
e de buscar soluções para aquilo que as incomodam no seu dia a dia, para a sociedade, para a família. Vamos juntos fazer a diferença desse país. É isso, pessoal. Hoje eu conversei com a Simone, foi um papo maravilhoso. Parece que a gente começou a conversar agora, de tão bom que foi a conversa, já passou 1 hora. E Simone, você precisa voltar aqui de novo. Tranquilo? Eu fico à sua disposição, estamos aqui para pensar soluções, e fiquem à vontade para me conectar, e eu espero em breve voltar para falar para onde a gente vai com o Faço Bem Incrível, porque eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar muito felizes. Tem novidade por aí e bem, bem legal. Tá, joia. Quando surgir a novidade, você puder falar, volte aqui para conversar com a gente. E é isso, pessoal. Eu agradeço a Simone, agradeço a todos pela oportunidade de estar conversando com vocês nessa tarde de segunda-feira. Beijos nos corações e até a próxima segunda-feira. Obrigada, pessoal.